Saudamos a todos amigos, amigas, irmãos e irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para juntos meditarmos na Palavra de Deus e agradecemos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente. Queremos agradecer a todos vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas e também agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube. E ainda agradecemos aqueles que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando conosco diariamente os estudos da Bíblia. Mandamos aqui um alô especial para Maria Eva Oliveira, de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ereni Rodrigues Barbosa, de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Gisélia Ferreira, de Fortaleza, no Ceará. Maria das Graças, de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Daniel, de Jales, lá no interior de São Paulo, saindo para o Mato Grosso. E Maria São Pedro de Porto Seguro, na Bahia. E todos os demais que nos escrevem, agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Querido Deus e Pai que estás nos céus, aqui estamos diante da Tua presença, agradecidos pela vida, agradecidos pelos cuidados que tem para com cada um de nós. Neste momento, iremos abrir a Tua palavra para estudá-la. Que o Teu Espírito Santo esteja presente, nos dando iluminação, possamos entender o que Tu queres de cada um de nós e que possamos colocar em prática em nossa vida. Pedimos que estejas com cada um que estuda conosco a Bíblia todos os dias e que tem suas dificuldades, suas lutas, seus problemas. Tu conheces cada um, Pai. Dê a cada um as bênçãos e vitórias conforme for a Tua santa vontade. É o que te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui para continuarmos o assunto que estamos estudando esta semana na série Fogo da Provação. E começamos então esta semana falando que nós precisamos lutar com todas as nossas forças para permanecermos ao lado de Jesus. Essa é a nossa condição que nós precisamos colocar. É o nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque nós, naturalmente, não gostamos de fazer aquilo que Deus requer que nós façamos. A nossa tendência é fazer aquilo que desagrada a Deus. Mas quando Jesus esteve aqui na terra e ele estava já terminando o seu ministério e estava voltando para os céus, ele deixou algumas instruções para os seus discípulos. E ele disse que ele estava indo, mas que enviaria o encorajador, ou seja, o consolador, aquele que estaria conosco todos os dias, nos animando, nos fortalecendo, convencendo as pessoas, do pecado, da justiça e do juízo. E então, o poder, a força que nós temos para lutar contra essa tendência carnal é o Espírito Santo em nós. Se nós não tivermos a presença dele em nossa vida, nós não teremos forças para lutar, para procurar estar próximo de Jesus a cada dia. E então, é uma combinação que nós fazemos do nosso desejo de estar junto a Jesus e o Espírito Santo trabalhando em nós e nos dando esta força. Como comentamos já aqui esta semana, nós temos essa tendência de gostar de fazer aquilo que é errado. Aquilo que nós queremos fazer de bom, nós não conseguimos. O próprio apóstolo Paulo citou isso. Aquilo que ele queria fazer, ele não fazia, mas o que ele não queria é o que ele fazia. Então, esta luta todos nós temos, mas nós não podemos desanimar. Agora, se nós não buscarmos em Deus a força, se nós não tivermos comunhão com Ele todos os dias, estudando a Bíblia, orando, quando eu falo estudando, orando, não é aquela leitura superficial, não é aquela oração corriqueira, não, é gastarmos tempo procurando entender aquilo que Deus quer nos falar na sua palavra e também tendo tempo para a oração, para abrir o coração a Deus, para falar a Ele dos problemas, das necessidades que nós temos, da fraqueza que nós temos e que nós necessitamos do poder dele em nossa vida. Por quê? Porque a nossa mente, ela é um campo de batalha. Nós já dissemos isso aqui também nesta série. É a batalha contra o bem e o mal. É contra os desejos da carne
e contra o poder do Espírito que quer nos encaminhar pelo caminho da verdade. Nós até dissemos que a nossa caminhada para o céu é um caminho estreito e ele é ascendente, ele vai subindo, subindo para que nós possamos chegar à perfeição, para que nós possamos chegar à vida eterna. Quando eu digo perfeição, não é que nós não vamos mais pecar. A perfeição total, libertação do pecado, ela só acontecerá quando Jesus voltar e nós formos glorificados. Aí sim nós estaremos livres do pecado. Mas enquanto nós estivermos aqui neste mundo, a nossa tendência sempre vai ser essa, estar do lado errado. Mas, como nós cremos no poder de Deus, nós precisamos lutar para estar ao lado de Jesus e receber do Espírito Santo a força para nós sermos vitoriosos. E então, a nossa mente ela precisa ser disciplinada para fazer aquilo que agrada a Deus. Não é fácil, é uma luta. E nós temos exemplos bíblicos de como a nossa mente trabalha para fazer aquilo que a carne deseja. Por exemplo, quando Deus criou Adão e Eva, eles eram perfeitos, não tinham a tendência para o pecado. Mas Deus criou o ser humano com livre arbítrio que pode escolher obedecer ou desobedecer. Deus nos deu este livre arbítrio. Os anjos também têm o livre arbítrio de obedecer ou desobedecer. É tanto que uma parte foi lançada para o abismo quando houve aquela batalha no céu, porque uma parte queria ter um outro dominador sobre eles, não queriam mais Deus como dominador, não queriam mais servir a Deus por amor. E então houve aquela rebelião nos céus, Lúcifer encabeçou, ele queria estar acima do trono de Deus, e ele então foi lançado para o abismo. Este mundo aqui era um abismo, é tanto que quando Deus deu forma a este planeta, aqui era água, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, diz a palavra de Deus aqui em Gênesis capítulo 1, e então Deus foi dando forma a este planeta. E foi para aqui que o inimigo foi lançado. E quando Deus criou então Adão e Eva, disse, olha, vocês têm liberdade para comer todos os frutos dessas árvores do jardim, menos aquela lá, a árvore da ciência do bem e do mal. E foi exatamente ali que Eva cedeu à tentação. Vejam aqui, Gênesis capítulo 3, verso 6 diz, a mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. Então vejam, a mente, ela deseja as coisas, a nossa mente. E então Eva, vendo aquela árvore linda, com lindos frutos, ela sentiu o desejo. Por quê? Porque foi enganada pela serpente, que é Satanás, que estava incorporado na serpente, e disse, olha, eu estou falando porque eu comi do fruto. Deus não quer que vocês comam porque vocês vão ser conhecedores do bem e do mal, vocês vão ser igual a ele. E então, Eva desejou comer para que ela pudesse ter essa sabedoria de conhecer o bem e o mal. Aqui está o problema, na mente. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós demoramos o nosso pensamento, coisas que nós lemos, e isso é perigoso para a nossa vida espiritual. Nós temos que ter muito cuidado. Muitas pessoas se dizem fracas espiritualmente. Por quê? Porque não tem tempo para estudar a Bíblia, mas tem tempo para ficar vendo coisas na televisão, na internet, e vai alimentando o seu lado carnal. E isso faz com que então a pessoa se sinta fraca espiritualmente e acaba desanimando, desistindo da caminhada espiritual. Por isso que nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós lemos. Agora, nós conhecemos também aquele caso de Davi, quando ele cometeu aquele adultério com Batseba, em 2 Samuel, capítulo 11, versos 2 a 4, diz assim, certa tarde, Davi se levantou da cama depois de seu descanso e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava do terraço, reparou numa mulher muito bonita que tomava banho. Davi mandou alguém descobrir quem era a mulher e disseram-lhe, é Batseba,
filha de Eliã e esposa de Urias o Hitita. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem e teve relações com ela. Batseba havia acabado de completar o ritual de purificação depois da menstruação e ela voltou para casa. Vejam, por que Davi cometeu esse pecado? Porque ele olhou o que não deveria olhar. Se ele subiu ao terraço da sua casa e viu que tinha lá uma mulher se banhando, o que ele deveria fazer? Sair, né? Desviar o olhar, descer e enfim, mas não, ele ficou admirando, diz que a mulher era bonita e aí ele mandou procurar saber quem era aquela mulher, já se interessou por ela. Então o que a mente vê, vejam que poder que tem a mente. E então Davi cometeu o pecado do adultério, depois cometeu o pecado do assassinato, ele mandou matar o marido de Batseba e graves consequências vieram por causa desses pecados de Davi, mas Davi se arrependeu. E assim também conosco, podemos cair, podemos falhar, mas nós precisamos nos arrepender. Em Gálatas capítulo 2, versos 11 e 12, o apóstolo Paulo, ele diz: Mas quando Pedro veio a Antioquia, tive de opor-me a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. No começo, quando chegou, ele comia com os gentios. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, começou a se afastar com medo daqueles que insistiam na necessidade da circuncisão. Então aqui, Paulo precisou repreender Pedro. Por quê? Enquanto ele estava sozinho no meio dos gentios, ele estava lá com eles, estava tudo bem, estava comendo. Mas quando Tiago chegou, ele começou a se afastar dos gentios, como que se ele não tivesse nenhum contato com eles. E Paulo então precisou advertir Pedro, porque ele estava agindo de uma forma completamente equivocada. E isso acontece conosco também. Quando nós estamos sozinhos, nós fazemos aquilo que achamos que podemos fazer, porque ninguém está vendo, mas quando nós sabemos que tem alguém percebendo, aí nós queremos começar a tirar o corpo fora, como fez Pedro aqui. E então Pedro, ele foi advertido abertamente por Paulo, por essa atitude que ele estava tendo com relação aos gentios. E ainda o apóstolo Pedro, ele disse aqui em 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1 e no verso 13, o apóstolo Pedro, ele diz: Portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Então nós precisamos preparar a nossa mente para a ação e exercitar o autocontrole, porque esta luta que nós estamos enfrentando é uma luta ferrenha e será vencedor aquilo que nós estivermos alimentando em nossa alma. Se nós não estivermos alimentando o espírito, a carne irá vencer. Nós iremos sempre fracassar, cair, mas se nós tivermos o autocontrole da mente, sabendo o que nós podemos e o que nós não podemos fazer e tomando as decisões corretas, com certeza nós, pelo poder do Espírito Santo em nossa vida, obteremos vitória sobre as provações e as tentações que nos sobrevêm. Queremos agradecer a todos por mais uma vez terem estado conosco estudando a Bíblia, deixando para todos nós a meditação de 1 Pedro capítulo 4, verso 12. Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Que Deus nos abençoe.